Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Lembrando que a gente está aqui numa discussão que o que fazer para ser salvo, né? A pergunta era essa, o que fazer? A pergunta que estava ali circulando no meio daquela comunidade era: o que tem que se fazer para ser salvo? E aí Paulo e Barnabé saem lá de Antioquia já com essa discussão no meio da igreja. Lembra que o povo, os anciãos, todo mundo entrou nesse pensamento de que Jesus não era o suficiente para a salvação. Precisava de Jesus e mais alguma coisa. Não, Jesus não, só isso é pouco demais. Então nós temos que acrescentar a circuncisão, nós temos que acrescentar um ritual aqui, um ritual ali. E eles subiram para Jerusalém para resolver o problema. Então vamos conversar com os apóstolos. Era uma forma de Paulo dizer: nós não temos autonomia para resolver esse problema sozinho. E eles identificaram que aquela dúvida que pairava naquela igreja poderia colocar o futuro de toda a igreja em risco. Porque se eles não aceitavam que Jesus era o suficiente, seria necessário que os cristãos as pessoas que estavam se convertendo, se tornassem judias por religião, entrassem no judaísmo para praticar tudo aquilo de novo. Então era Jesus e mais alguma coisa. E aí na meditação passada nós conversamos sobre esse Jesus e mais alguma coisa que hoje nós colocamos, lembra? Então, nós precisamos identificar porque há o mesmo veneno dentro dos seres humanos da nossa época. Não foi só nesse tempo aqui, não são só os fariseus que pensam assim. Nós fomos criados, eu comentei isso, só para a gente fazer um pano de fundo para continuar o assunto, nós fomos criados com essa estratégia dentro da nossa mente. O que nós precisamos fazer para ter o que nós queremos? Então, nós simplificamos a vida toda desse jeito. Eu vou fazer isso e vou ter aquilo, não é? Eu vou trabalhar para ter meu salário, eu vou estudar para ter profissão, eu vou isso para ter aquilo. E aí se racionaliza com respeito à salvação também. E normalmente se chega à igreja, né? Vamos falar de igreja de um modo geral, as pessoas chegam até dentro de uma igreja católica, por exemplo. A pessoa vai a um padre e ela se vê como pecadora, e ela confessa o seu pecado e ela quer que o padre dê o quê? Olha, uma reza, né? Você vai rezar isso, mais aquilo outro, que é a penitência. Pronto, agora você está livre do seu pecado. Então, nós temos esse pano de fundo também, como os fariseus. Nós achamos que para resolver todos os nossos problemas há uma regrinha muito prática, que é só você fazer isso, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3 e minha vida está certa. Né? E felizmente a vida não é assim com Deus. Porque se fosse, nós iríamos eliminar completamente o Senhor Jesus e iríamos resolver os nossos problemas sozinhos, praticando só o que nós achamos. Isso aqui é como o jovem rico, isso tudo eu faço. Quer dizer, a vida eterna para ele se resumia no que ele fazia. Não se resumia no amor de Deus em oferecer o recurso da salvação. Porque por mais que nós façamos, e eu não estou dizendo que o cristão deve levar uma vida onde ele não se preocupa com as obras, ele não tem obras. Não, errado. Né? Como eu disse, é uma linha, é como se fosse duas vias paralelas. Só que a maioria tem obras, mas não tem a fé. E a fé é a preciosidade da salvação. A fé que te dá acesso a esse Jesus. É a fé que te abre a porta para o Senhor Jesus. Não são as nossas obras que abrem a porta para a gente chegar a Ele.
né? Aí, o que acontece com os fariseus é isso, eles acham que eles chegam a Deus por causa do jejum, por causa da dieta alimentar, por causa do sacrifício que eles faziam dos animais, o sacrifício das festas, de ir ao templo. E não é assim, né? Então, só para a gente explicar. E o que estava em questão aqui com respeito à circuncisão, esses fariseus estavam exigindo que os novos cristãos, que os gentios que se convertessem, passassem pela circuncisão. Então, era como se criasse um abismo enorme entre eles e os gentios. Aquele muro que Jesus derrubou, aquela barreira que existia, que com a morte de Jesus tinha sido removida, os judeus, que aqui fala que esses fariseus tinham se convertido, mas é uma conversão entre aspas. Eles estavam ali no meio da igreja, junto com os outros cristãos. Eles viam como se tivesse assim, aqui nós não estamos juntos, esse povo é impuro. E para que eles sejam puros, eles precisam da circuncisão. Então, por mais que eles estivessem na igreja, eles não acreditavam que era o sangue de Jesus que purificava. Eles não acreditavam que era o sangue de Jesus que unia. E quando há um pensamento de superioridade, porque você faz alguma coisa, porque você pratica determinado ritual e aquilo te empodera, né? Você se sente, como se você tivesse isolado. E aí, isso aqui vai contra a oração de Jesus, que ele disse que a igreja tinha que ser um, todos na sua oração sacerdotal, que todos sejam um, como eu sou um com o Pai. Mas aí os fariseus se sentiam o quê? Não, melhores, nós somos circuncidados. Todos estavam crendo, mas nós somos melhores, porque nós somos o povo que passou pela circuncisão. Para ser como nós, eles também precisam circuncidar, né? E o que acontece? Essa barreira fica intransponível. Assim como foi no passado, intransponível para o judeu e o gentio, porque até dentro do próprio templo tinha lá a separação. O gentio, ele não passa daqui. Então, se isso ficasse naquela igreja primitiva, a barreira nunca seria derrubada, porque o Senhor Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, e eles continuavam com a barreira. O que mais era preciso fazer para derrubá-la, né? Então, a barreira é algo que o ser humano tem a tendência de criar. Aquilo que Deus simplificou e abriu o acesso para todos, o veneno do legalismo que há dentro do ser humano tende a erguer novamente e separar, né? Aqui você percebe claramente, mas por que os fariseus fazem isso? Por que eles querem impor um fardo sobre as pessoas? Por que eles querem separar as pessoas? Ou seja, se vocês não circuncidarem, por mais que vocês creem em Jesus, vocês vão ser sempre impuros. Mas aí não para na circuncisão, como eu estava dizendo, porque hoje eles estavam exigindo a circuncisão, mas daqui a pouco eles iriam falar, vocês se misturaram, vocês são cristãos, mas vocês se misturaram com aquelas pessoas ali, vocês comeram com elas, agora vocês estão impuros. Então agora precisa de um ritual para limpar essa impureza. E aquilo não ia ter fim, né? E por que a mentalidade do fariseu era dessa forma? Por mais que ele tivesse se convertido. Por que eles tinham esse pensamento? Porque eles aderiram àquela fé dos discípulos, mas eles não passaram pelo novo nascimento. Eles não tinham se convertido. Então, é um problema antigo a falta da conversão. Aconteceu na igreja primitiva. Ou seja, eles estavam ali, numa igreja nova, numa igreja que vivia o primeiro amor, tendo os pastores que eram os discípulos de Jesus, e mesmo assim eles não tinham se convertido. Conversão, por que a gente fala isso, que eles não tinham se convertido? Porque conversão esmaga a pessoa. A primeira coisa que a conversão tende a fazer em nós é tirar nossa justiça própria. Nós nos enxergamos como pecadores, como falhos, mas eles continuavam se sentindo merecedores.
eles julgavam alcançar a Deus por causa das suas obras, e isso não tinha mudado. Você vê que quando Paulo, que é um fariseu como esses homens aqui, ele também tinha essa mentalidade das obras, né? De fazer para ter o reino de Deus, de fazer para ser salvo. Paulo, na sua conversão, foi completamente despido da sua justiça própria. Ao cair do cavalo, é como se tivesse caído todos os seus princípios, as suas opiniões, toda a sua religiosidade. Não tem como a pessoa passar pelo novo nascimento e ter uma vida nova com Deus se ela ainda conserva a sua religiosidade. A religiosidade, gente, é pior do que muitos pecados que nós temos como graves que os incrédulos cometem. Uma pessoa religiosa, ela está mais perdida do que o incrédulo perdido. E por que eu falo isso? É simples, é só olhar para a história do filho pródigo. Quando nós lemos o relato lá de Lucas 15, Deus falando do pai que tem 2 filhos, nós nos concentramos muito no filho perdido, no filho pródigo, porque ele ele quer a herança, e ao receber essa herança, ele vai para as terras distantes, ele gasta com coisas erradas, com prostitutas, com festas, mas ele cai em si quando ele para no chiqueiro. E tem salvação, porque ele retorna para a casa do pai e há arrependimento, restauração, perdão. Só que o filho mais velho, ele está muito mais perdido do que o filho mais novo. E para ele não tem perdão, ele não consegue se arrepender. Quando ele volta do trabalho, do campo, e ele vê o pai celebrando a volta do filho perdido, o que ele faz? Ele fica com raiva. E ele reclama com o pai: eu estou o tempo todo com o senhor nunca me deu um bezerro. Ou seja, ele estava com o pai interessado no bezerro. Tudo que ele fazia para o pai, ele não fazia por amor ao pai. Ele fazia interessado na boa vida e no bezerro que o pai poderia proporcionar. É a mentalidade da pessoa religiosa. Então, nós corremos o risco de fazermos coisas certas, de nos vestirmos de forma certa, de falar a linguagem cristã correta, de ir de um lugar para outro fazendo a obra de Deus, tudo correto aos olhos dos homens, mas com a intenção errada. Porque às vezes nós fazemos tudo certo, mas porque nós queremos uma boa vida. Nós queremos que as coisas corram bem para nós, não é para o pai. A intenção é completamente diferente. E quando a gente fala na meditação sobre esse olhar para se enxergar o interior, é porque nós precisamos mesmo, nós precisamos dar os 7 mergulhos no Rio Jordão. É como se todos os dias nós identificássemos uma lepra que precisa ser tratada. Mas às vezes a gente não quer mergulhar. A gente acha que tem um jeito melhor de tratar o nosso coração. Nós somos como Naamã, a gente se recusa o tratamento. Nós achamos que o tratamento, esse tratamento é para as outras pessoas, eu não preciso desse mergulho. E continuamos com as nossas mazelas, com as nossas doenças, deformidades, porque a gente continua com aquela mentalidade. A pessoa até está na casa do pai, mas ela não está servindo o pai com prazer. Ela tem mais prazer nos benefícios que o pai oferece do que no próprio pai. Deus é infinitamente melhor do que qualquer coisa que ele pode nos proporcionar. Mas muitas vezes nós passamos a estar na casa do pai, fazendo a obra, vivendo, a correria do dia a dia, até para fazer tudo que é esperado de nós, mas nós estamos fazendo não por amor ao pai, não para alegrar ao pai. É uma satisfação para nós mesmos. E olha, é tudo muito sutil. É tudo muito, aquela linha tênue, né? E fina, que a gente às vezes atravessa e passa a estar do outro lado
sabe? Você está do outro lado, você está perdida e você não consegue identificar que está perdida. O filho mais velho, quando volta e reclama com o pai, ele não se alegrou com a alegria do pai. Que amor que esse filho tinha com o pai. Porque se ele amasse de verdade, ele iria perceber que os olhos do pai estavam radiantes de felicidade, porque o filho mais novo tinha voltado. Ele tinha se alegrado com o pai. Mas não, ele teve inveja da festa que o pai estava dando para o filho mais novo. Ele não entrou na festa. Não entrar na festa significa o quê? Eu estou fazendo tudo dentro da igreja, estou fazendo tudo como os fariseus faziam, mas no final eu não entro no reino de Deus, eu não entro na salvação. Embora eu esteja no campo cuidando de tudo que é do Pai, eu estou cuidando. Ele veio do campo, ele estava trabalhando muito, mas o que ele queria como recompensa do trabalho dele? O que ele queria? O bezerro. Às vezes a gente está trabalhando também, mas a gente quer o quê? O bezerro. Senhor, eu estou fazendo. Cadê o meu pagamento? Eu estou jejuando. Cadê a igreja aqui? Ó, tem que estar assim, tem que estar assado. Nós fazemos sem aquela alegria, sem aquele... Não é movido pela fé genuína. E quando não é feito pela fé, você vai querer ser paga pelo que você está fazendo. Você não entende a fala do pai quando ele fala: meu filho, tudo que é meu é seu. Quem faz querendo o bezerro não consegue ver isso. Ela vê assim: esse corpo é meu. Eu estou cuidando bem do meu corpo, ou eu estou trabalhando, eu estou cuidando da minha alimentação. Eu não posso ficar doente. Não. Eu quero a paga. Então a cabeça dessa pessoa entra em parafuso quando ela fica doente. Sabe por quê? A doença não é algo bom, não. Mas às vezes, quando nós adoecemos, nós aprendemos coisas preciosas, sabe? Porque quando a gente cai numa cama, quando nós ficamos fragilizados, doentes, a gente vê que não é pelo fazer, porque naquela hora a gente não consegue fazer. É pela fé. Simples assim. Se nós colocarmos na nossa mentalidade que tudo é pelo fazer e deixar a fé de lado, quando você já não tiver mais a mesma força para fazer, você vai se sentir inútil. É o que muitos pastores e esposas, quando chegam a uma determinada idade, começam a sentir. Porque não fazem ou não conseguem fazer mais tudo o que fazia quando eram mais novos e acham que a vida é isso. E não é. A gente não pode esquecer da resposta de Jesus aos fariseus, aos religiosos, né? O que é a obra de Deus? A obra de Deus é crer no Filho que Ele enviou. Então, a maior e melhor obra é a fé. Então, qualquer coisa que a gente faça nesse mundo sem essa fé se torna inútil, se torna vão. Por isso que tem lá em 1 Coríntios 3 a descrição do tribunal de obras. Porque os servos de Deus, normalmente, são pessoas de muitas obras. Né? São gente que tem, olha, já pregou para muita gente, já limpou muitas vezes a igreja, já evangelizou muita gente, está não sei quantos anos trabalhando. Então, essas pessoas que forem salvas, né? Não são todos os servos que serão salvos, mas os servos que forem salvos, Coríntios mostra, né? A carta de Paulo aos Coríntios mostra as obras que vão permanecer e as obras que vão se transformar em pó, em cinza. E corre o risco de toda uma vida de 30, 40 anos servindo a Jesus se transformar em cinza. Porque só vai passar nesse tribunal de obras aquilo que foi feito com fé. Com essa fé genuína. Não é com esse legalismo, não é com essa religiosidade do fazer por fazer, do fazer porque eu aprendi a fazer, do fazer porque eu tenho que fazer, ou do fazer porque eu estou interessado em alguma coisa.
Era o que o filho mais novo fazia, o filho mais velho fazia. E ele se achava melhor do que o filho perdido. E não é exatamente o sentimento que as pessoas que fazem muito, que são religiosas, também têm? Quando você olha para uma pessoa que tem muitas obras, muito ativa e faz, normalmente, quando ela está perto de alguém que não faz, lembra de Marta? Não, Senhor, que isso? Olha só, ela foi até Jesus. Não, manda Maria se levantar daí. Não. Olha só, ela estava no melhor lugar do mundo, amando o Pai, era o quê? Amando Jesus. Não, tem que sair desse lugar. O Senhor está sendo injusto, eu estou fazendo sozinha. Ela não estava fazendo por fé. Ela tinha muitos motivos, menos a fé. E aí, quando você faz sem a fé, tudo se torna muito pesado. Tudo se torna cansativo, enfadonho, uma pressão, sabe? Cria uma pressão dentro de nós. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão sentindo essa pressão, porque está se movendo fora do espiritual, está servindo a Deus como os fariseus serviam, com a força do braço. E aí, quando eles viram os gentios, poxa, entrando no descanso, agora a gente não tem mais que vestir roupas assim, a gente não precisa mais passar por isso nem por aquilo. O Senhor Jesus estava mostrando um novo caminho. O que eles fizeram? Não está certo, não. Eles vamos cortar a carne deles? Hã? Vamos colocar um jugozinho neles? Está muito leve isso. Mas não é assim que muitas vezes nós nos comportamos com as pessoas? Elas já chegam à igreja carregadas de fardos. E quando passa por um atendimento com uma pessoa que não vive essa fé genuína, ela coloca mais fardo. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E é só fazer. Nós não temos que ensinar as pessoas a fazerem. Nós temos que ensinar as pessoas a viverem a fé, a terem vida com Deus. Ontem eu estava pensando, o que é viver pela fé, afinal? Porque os judeus pensavam que viviam a fé. E o Senhor Jesus chegou naquele tempo lá e o seu maior embate foi com os religiosos. E ele chegou a dizer para os religiosos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Imagina, um público de gente que praticava religião. Então, a prática da religião pode deixar você o quê? Sobrecarregado, aflito. Quantos estão dentro da igreja sobrecarregados por causa da religião? Porque colocaram pensamentos que não combinam com a palavra de Deus. Não combinam com a fé. E aí vem o jugo, né? Porque quando você começa a carregar um fardo que não é seu, o jugo começa a ficar tão pesado que chega uma hora que não se tem mais alegria. Não tem mais aquela leveza, né? A vida fica difícil. Mas não foi o jugo de Jesus. Jesus tem um jugo. O nosso Senhor tem um jugo. Mas ele falou que o jugo dele é leve. O seu fardo é suave. Será que tem alguém que está carregando um jugo pesado? Se você tiver com um jugo e com um fardo difícil, é porque não é o de Jesus. Não é. É o que você mesmo trouxe através dos pensamentos errados, através dessa regrinha do fazer para ter. É claro que existe a lei da semeadura, do plantar e do colher. É claro que não existe fé sem obras. Nós estamos falando aqui, aproveitando essa discussão dos fariseus, que queriam impor os rituais, os mesmos rituais religiosos para os gentios, para explicar o que acontece no nosso meio hoje e que escraviza igual, talvez até mais. Porque quando você olha para aquelas pessoas, né, quando você vai a Israel, você olha para aquelas pessoas depois de 2000 anos carregando os mesmos fardos, depois que o Senhor Jesus veio
E deu oportunidade de uma nova vida. Elas continuam fazendo as mesmas coisas, continuam oprimidas, tristes. Essa chance de acontecer nos nossos dias, eu creio que é ainda maior. Por quê? Porque nós adotamos hoje muito mais rituais do que os judeus daquele tempo. O não toque, não faça, não isso, não aquilo. Às vezes é até pior. E saiu da fé. Quando você começa na força do braço, de querer fazer, de querer conseguir aquilo, é como meu filho não se converteu. Então, meu filho vai se converter, porque eu vou fazer essa corrente, porque eu vou fazer esse jejum, porque eu vou dar essa oferta. Tivemos um testemunho maravilhoso de uma mãe que conseguiu a conversão do filho. E ela fala o processo de sofrimento, né? Mas ela deixa claro que ela ouviu a Deus. Deus se revelou a ela e mostrou o caminho para ela conseguir a conversão do filho. Às vezes, uma outra pessoa vai ouvir aquilo, vai imitar aquele sacrifício e não vai ter o mesmo resultado. Por quê? Ela quer a regra, mas ela não quer ouvir a Deus. O movimento de fé que nós vivemos hoje, que nos leva a ouvir a Deus para saber o que Deus quer, é muito difícil, gente. Nós vamos subir ao altar. Será que todas nós ouvimos o que Deus quer? Não é o que Ele pediu para outra pessoa. Não é o que Ele falou com outra, é o que Ele falou conosco. Porque isso é fruto da fé. Ouvir a Deus é o relacionamento. Então, às vezes, eu anulo o relacionamento, não quero relacionamento e quero a regra. Eu quero que alguém me diga, faça isso. Não é? Eu quero que o pastor fale que o meu sacrifício vai ser isso. Quantas pessoas chegam para a gente para perguntar? Pastor, eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Porque ela acha muito mais fácil chegar até o homem e perguntar do que chegar a Deus e ter que se envolver com ele. Porque às vezes ela vai perguntar num dia e ele não vai trazer a resposta naquela hora. Ela vai precisar ficar como Maria, aos pés dele ali. Depois que Maria ficou aos pés de Jesus, ela teve a revelação, eu vou dar o meu perfume para ele. Entendeu? Ninguém mais tinha tido essa revelação. Se nós nos envolvermos com o Espírito Santo, se nós nos movermos na fé genuína, essa fé verdadeira, o Espírito Santo vai nos guiar e ele vai pedir o que ele quer. Não vai ser uma regrinha do que acontece na vida do outro. E aí vem aquela grande reflexão. Será que em algum momento já houve realmente esse sacrifício do que Deus quer? Será que nós já conseguimos fazer isso? Será que nós já conseguimos ouvir essa voz mesmo clara, audível, aquela voz que falou com Paulo, eu sou Jesus? Será que nós já ouvimos? Ou nós não estamos nos movendo com a voz dos outros? Aqueles fariseus estavam na igreja, mas eles não eram convertidos, né? Por que Paulo era um fariseu, veio dessa mesma matriz e pensava diferente? Porque aqui nós estamos agora num embate entre Paulo, um fariseu, Barnabé, um levita, e outros religiosos daqui. Quer dizer, pessoas com uma formação muito parecida. Mas antes deles passarem pela admissão à igreja, a vida precisou desmoronar. A vida de Paulo desmoronou, ele ficou cego, ele caiu. Quando nós passamos por esse processo de perda, de sofrimento, o nosso coração fica exposto. As dores, as perdas não são ruins. Elas são sempre boas para nós, porque elas têm o poder de revelar o que está dentro de nós. Então nós temos hoje pessoas que entraram na igreja e que reclamam, mas por que minha vida está assim? Por que não tenho saúde? Por que o nosso ministério não cresce? O nosso trabalho não cresce? Mas por que minha família não se converteu? As reclamações. Mas houve mudança no interior? Porque às vezes a gente quer mudanças do lado de fora, mas não houve mudança no nosso interior.
Às vezes as poucas mudanças que ocorreram foram lá 10 anos atrás, 20 anos atrás na conversão. Não aconteceu mais nada. E outra coisa também boa para a gente falar aqui, desse versículo. Nós vimos a luta que a igreja primitiva enfrentava com os religiosos do templo, com Herodes, com os políticos da época importantes, né? Mas agora nós estamos vendo que a igreja tem uma outra luta, e essa luta é ainda pior, que é uma luta interna. Ela tinha uma luta com os de fora, mas agora ela tem uma luta com os de dentro que não são convertidos. Uma pessoa que não se converte, ela vai dar sempre trabalho para a igreja. Ela vai dar sempre, mesmo que ela não queira, ela vai criar problemas do lado de dentro. Porque é carne. E a carne, ela vai ser, sem a conversão, ela vai ser sempre um joio no meio do trigo. Então ela não se encaixa. Sabe, uma pessoa não se encaixar no lugar? Quando nós falamos da importância do novo nascimento, e essa é uma mensagem que é falada para pastores, para obreiros, para membros, é porque não tem como fugir dela. Sem o novo nascimento, é viver uma vida de décadas na igreja sendo o joio que não se encaixa em lugar nenhum. Se vendo como reprovada. Ou vendo problema em todo mundo, menos o seu problema. Então, a maior luta agora que a igreja primitiva vai enfrentar, e você vai ver, Gálatas foi escrito por causa disso, as 2 epístolas de Coríntios foi escrita por causa dos problemas internos. Essas cartas todas aqui foram escritas para a igreja, para quem estava dentro da igreja. Por quê? Quando não se tem uma experiência verdadeira com Deus, de regeneração interior, mais dia menos dia, a pessoa vai criar uma confusão, ou vai se enfraquecer, ou vai se apostatar da fé. E aí é uma decepção para todos os outros, é um escândalo. Ela não consegue perceber as coisas de Deus. E outra coisa também, eu falei que era a última, mas não é. Antes de entrar nesse versículo aqui. Porque no 6 eles já vão se congregar para resolver a questão dos fariseus, né? Mas um ponto também que é bom a gente falar. Os fariseus que estavam ali no meio da igreja e não aceitavam que os gentios fossem aceitos sem a circuncisão, nós não queremos que vocês estejam conosco sem circuncidar. Vocês não são salvos porque nos circuncidaram, como no primeiro versículo, né? Não tem salvação se não passar pela circuncisão. Essas pessoas normalmente têm dificuldade de lidar com coisas novas. Elas são resistentes às mudanças, né? Elas são resistentes a esse vento do Espírito que sopra para cá, que sopra para lá. Como elas não são leves, porque a religião faz tudo ficar pesado, né? Então o vento sopra, mas elas não se mexem. O vento do Espírito manda vir para a direita, mas ela continua ali à esquerda. Ela continua lá, né? O vento do Espírito soprou em Israel e eles continuaram como? Do mesmo jeito, está lá, do mesmo jeito. Só não mata os animais porque não tem o tempo, porque eles não estavam matando ainda, sacrificando, não é? Então, as pessoas resistentes às mudanças, elas estão também mostrando um problema no seu interior, que elas não estão se movendo pela fé. Elas se tornaram religiosas. E aí o Senhor Jesus conta, ele dá um exemplo disso com a história dos odres velhos e do vinho novo. Vocês lembram? Quando ele fala, eu não me lembro agora onde está escrito, mas ele fala que não se põe vinho novo em odres velhos. Ou seja, antigamente, os recipientes, hoje nós temos garrafas de vidro, de plástico, a gente guarda as coisas, né? Naquela época, eles faziam odres, ou seja, quando matavam um animal, pegava o couro daquele animal, costurava e fazia tipo de uma bolsinha para guardar água, para guardar o vinho, para guardar azeite. Eles faziam daquela bolsa um recipiente. E qual que era o ritual? Matava-se o animal,
curtia bastante, fazia o odre e curtia aquela pele, né? E aí começava a usar. Quando o odre era novo, colocava o vinho, e o vinho, quando você coloca primeiro, vinho não, você coloca o suco de uva para fermentar, né? A ideia era essa. Só que quando vai ter fermentação, o que acontece? Aquilo tem que ter espaço para expandir, não é? Se não tiver espaço, ou não vai conseguir uma fermentação adequada, ou vai se romper o odre, né? E o Senhor Jesus disse, não dá para colocar um vinho novo num odre velho, porque o odre velho, ele já perdeu a capacidade de se expandir. O odre novo, você pode colocar e ele tem elasticidade, ele cresce. Mas o odre velho, ele está ali, ele é aquilo ali, ele não sai daquilo. O suco de uva está lá dentro, querendo. E aí vai chegar uma hora que ele vai fazer o quê? Vai arrebentar o odre. E aí não vai ter nem o vinho e nem o odre. Desperdiça os dois. Então, uma pessoa religiosa que vive só pelo fazer, eu vou fazer e eu vou ter, ela tem essa mentalidade velha. E aí qualquer coisa que chega nova ou diferente, quando o Espírito Santo fala, vai para cá, ou não faça assim, faça desse jeito, ela não consegue. O coração é velho, a mentalidade é velha, ela está presa ainda, só naquilo que, sabe, ela aprendeu há 20 anos atrás. Ela ficou ali estática, enrijecida. Então, o que o Senhor Jesus disse? O vinho novo não vai ser colocado no odre velho. Ele vai procurar um odre novo. Então, as pessoas, quando ficam assim, religiosas, elas não vão ser mais contadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter essa novidade de vida dentro de nós. E a novidade de vida vem pela fé. Como eu disse ontem, eu estava pensando na vida pela fé. Eu comecei a falar e esqueci. Eu estava pensando nessa vida pela fé, né? O que é viver pela fé? O que ilustra uma vida pela fé? A vida pela fé é uma vida leve, não é uma vida sem problema. E também não é uma vida que você consegue resolver todos os problemas. Eu não consegui resolver todos os problemas que eu tenho. É uma ilusão você pensar que eu estou vivendo a fé, então vou resolver tudo, eu não vou ter problemas? Não. Mas uma vida pela fé é como se você fosse dançar uma valsa com Jesus. Imagina que a música é maravilhosa e é dele. E ele é aquele cavaleiro que dança perfeitamente. E a dança é sagrada. A dança é no ritmo da fé. Então, viver pela fé é você conseguir dançar com Jesus no passo dele, do jeito dele. Como ele se move, você se move. Quando você está dançando com seu marido, lembra, de repente, quando você dançou a sua valsa de 15 anos? A dança envolve isso. Os pés se movem na mesma direção, não é? O corpo vai no ritmo da música, na mesma direção. É essa harmonia, essa sintonia que nós temos com Deus quando nós vivemos a fé. Mas quem vive no fazer não consegue ter, vai pisar no pé dele toda hora, vai tirar do ritmo, né? Você vai dançar com uma pessoa que não sabe dançar, ela faz você errar, não é? É claro, não estou falando que a gente vai fazer o Senhor Jesus errar. O que eu estou dizendo é que a vida é muito pesada, é muito difícil. Nós tomamos decisões erradas quando a gente racionaliza e acha que tudo é assim. Você vê Abraão, um homem que viveu pela fé, mas a fé de Abraão levava-o a ouvir a Deus. Abraão, vai para cá. Abraão ia, vai para lá. A voz de Deus não é estática. O que Deus fala hoje pode não ser mais aquilo amanhã. E aí? Se eu viver só com aquela... Não, é isso aqui. E tem que ser isso aqui. Não, não pode ser assim. Né? Então vamos agora para o 6. Então, como os fariseus brigaram muito,
com todos que estavam ali na igreja de Jerusalém, os apóstolos se congregaram. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Imagina, quando você, de repente, vai conversar com uma pessoa que tem um argumento, um argumento que é errado, um argumento secular, você pega a Bíblia e você já sabe qual versículo para desmontar aquele argumento, não é? Você sabe como combater aquele argumento. Mas agora aqui são dois grupos de Bíblia nas mãos. E um fala uma coisa da Bíblia e o outro fala outra coisa. Um tem um versículo e o outro joga outro versículo. E agora, como é que resolve uma briga dessa? Porque de repente brigar com o incrédulo é tão fácil. Está escrito. Sabe de nada. Mas e agora? Eles falavam uma coisa e os outros falavam outra coisa. Então, diante daquele impasse, o que foi preciso? Vamos nos reunir? Vamos consultar a vontade de Deus? No meio de uma discussão assim, que hoje é o que mais tem, né? São debates para convencer as pessoas a pensar como a gente pensa, né? As redes sociais se tornaram um grande palco onde todo mundo quer discutir e convencer a respeito do seu próprio pensamento. Aqui eles se congregaram, eles foram orar, eles foram conversar, pessoas experientes, pessoas espirituais. Na semana passada eu falei a importância da igreja ter líderes que são maduros e espirituais, porque há sempre uma ameaça de divisão. Se não tivesse tido esse concílio aqui, essa união, nós teríamos uma igreja. Nesse momento aqui tinha acontecido um racha. E aí a gente teria uma igreja paulina, uma igreja petrina, uma igreja antioquina, uma igreja farisaína, uma igreja tiaguina. Cada um ia formar uma igreja, não é? Imagina isso. Porque cada um pensava de uma maneira, então cada um vai formar um partido. Eu vou defender isso aqui, o outro vai defender aquilo ali. Às vezes, com o passar dos anos, a pessoa já não concorda com mais nada. Ela está ali, é o filho mais velho, ela está dentro de casa. Mas ela está no mundo, ela já partiu, ela já saiu da casa espiritualmente. Nós temos pessoas que estão dentro da igreja, mas já saíram da igreja. Só não formalizaram isso ainda, infelizmente. Só não deram baixa. Mas a cabeça já não é, ela não está mais na fé como antes. Ela pensa diferente. Então eles se uniram. Quando veio um ataque com pensamento, com doutrinas diferentes, eles se congregaram, eles se reuniram. E é isso que a gente tem que fazer. A gente se une a Deus, a gente se une com pessoas da fé. Se há alguma dúvida, a gente chega com a nossa transparência, com a nossa sinceridade. Olha, fulano, beltrano, pastor, chega e mostra, está acontecendo isso, eu estou pensando isso. Eu não quero pensar assim, mas eu estou pensando assim. Eu preciso de ajuda. Mas como é difícil pedir ajuda, né? Como é difícil. Eu vou parar aqui porque não dá para a gente falar do 7, né?